a gente pode perceber que quando a gente reza de verdade, é o Espírito Santo que reza em nós. É a igreja que se une, é a igreja que na verdade manifesta toda a presença de Deus, através da presença de cada um de nós. Por isso que nossa igreja é una, e ela está presente em todos os lugares do mundo, porque onde 2 ou 3, o quê? Estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Com certeza isso já se faz, né? Aqui, uma realidade. Então, meus queridos, mas o que nós podemos trazer para partilhar nesta noite é o que com certeza vocês já estão vivendo, segundo eu soube, durante todo esse trabalho da semana, em torno de nossas famílias. Até porque a família é a base, né? Ela é de fato, né, toda a base da sociedade, ela é o que nosso Papa chamou de santuário da humanidade. E ela é de fato, sem dúvida, a escola da vida, porque é dentro da família que nós não só planejamos, é dentro da família que nós realizamos e existimos enquanto pessoas. Sem a família, nós não temos história, portanto não temos identidade. Então, família, ela nos antecede e ela também nos precede, pode ver. Todos nós temos uma família, graças a Deus. E é o que nós vamos fazer agora. Ó, lado direito e lado esquerdo. Vou perguntar assim, ó. O lado direito vai me falar o que não pode ter na família. E o lado esquerdo vai dizer o que deve ter na família. Mas nós vamos fazer assim, como se fosse uma síntese. Tá bom? Ó. Então, esse lado aqui, vai pensando já. O que não deve ter na família? Aí eu vou perguntar assim, ó, por alguns bancos. Vai cochichando aí no seu ouvido. O que não deve ter na família? E o que deve ter na família? Vocês vão falar. Fala aí. Vamos lá. Com certeza vocês vão me ajudar a montar, né, essa partilha e esta noite. Olha, agora eu vou chamar aqui, hein? Estão falando aí? É de verdade, que eu vou chamar aqui um representante de cada para dizer. Cada um vai falar que não deve, esse lado aqui, ó. E aqui o que deve existir. Vamos começar então? Nós vamos alternar. Assim a gente monta a partilha desta noite. E aí você presta bastante atenção, porque você vai se lembrar. O que for dito aqui, o que é mesmo? É para não ter na família. E aqui, aí você vai guardando. Porque com certeza o que for dito aqui, você já sabe, não deve ter na sua família. O que for dito aqui, deve ter na sua família. Vamos lá, Marcelão, vem cá. Primeiro. E você aqui de verde. O que vocês falaram? Não deve ter discórdia, fofoca, desunião e ciúmes e intriga. Procede? Tá bom. E o que deve ter na família? Bem, na família deve ter muito diálogo primeiro, né? Amor, muita sabedoria, né? Cumplicidade. Tem que ceder também, né? Na família a gente tem que ceder algumas coisas assim. E muita união, né? E muita fé também em Deus também, né? Sempre colocando Ele na frente, para que tudo vai dar certo, se Deus quiser. Você de roxo, venha cá. Hoje vai ser assim, ó. Deus falando, não é mesmo? Através de cada pessoa, Deus se manifestando. Ó, esse lado aqui, vou chamar um, hein? Que não deve. Na família não deve ter intriga, discórdia e bate-boca, discussão. Vem o senhor de azul aqui. Ó, quem vai completando aqui, tá? Com coisas que com certeza existem muitas, mas que não podem existir na família. Que pode existir. Sinceridade, respeito, cumplicidade, amor, amizade,
Isso é muito importante. Você, meninão aí, ó, com a boca passando assim, ó. Isso, venha cá. Pode vir, pode vir. O que não deve existir. Falta de respeito? O que mais? Brigas? Vai lá para o seu povo. Eles concordam. Concorda com ele? Então tá bem. Amém, né? Falar daqui. Do lado de cá? Não deve existir. Que não deve haver, guardar muito rancor dos seus familiares, independente de todos somos humanos, erramos e acertamos. Então, cada vez que erramos, não devemos ser julgados pelos nossos erros, e sim, muita amizade entre a família, cumplicidade. Você de vermelho aí, ó. Tem que ter afeto, carinho, amizade, compreensão e confiança. Está nervosa, né? Amém. Fernando, vem cá, Fernando. Que não pode haver, que não pode existir na família. Que não pode existir na família. Que não pode haver numa família é o interesse pessoal, é a mulher ser separada do marido, mesmo que junto, é cada um buscar a sua coisa, é o egoísmo, é a briga do dia a dia, a mesquinhez, as coisas pequenas assim que a gente tem que deixar passar. As coisas que não deve ter é o desamor, o desafeto, a distância. E é isso. O senhor que está aí na frente do Di, vem aqui, faz favor. O que deve haver na família. Primeiramente, confiança um no outro. Respeito um pelo outro. Desde que o filho respeite os pais respeitam o filho. União. E o mais importante, perdão. Amém. Bem, dá para compor, na verdade, com essas palavras, na verdade, dá para fazer a apresentação de uma grande realidade. E é muito bom que você que está ouvindo, procure visualizar se o que eles disseram que não precisa existir na família está presente na sua família. E se o que eles falaram que precisa, deve estar presente todos os dias na nossa casa e na nossa família. Mas uma coisa muito importante, que, na verdade, é a oração de um jovem salesiano. Ele diz assim, ó, tudo deve se iniciar pela oração. Então, a oração é a base. Nós podemos falar em cumplicidade, podemos falar em confiança, nós podemos falar em amor e falar em respeito, como podemos também, né, dizer das várias coisas que não podem existir dentro de uma família, mas tudo isso é possível vencer. É possível vencer as coisas más que estão dentro dela, ou realizar as coisas boas
se nós temos uma espiritualidade. Então, a família precisa ser espiritualizada. Por isso que a gente sempre diz, família que reza unida, não é assim mesmo? Família que reza unida, permanece unida. Agora é bom a gente sempre lembrar-se, quantas pessoas compõem uma família? Quantas pessoas formam uma família? Porque o que é mais comum hoje é uma pessoa rezar pela família toda, né? E não toda a família rezar por cada um. Não tem acontecido isso? Em vez de toda a família rezar por cada um, não, é um rezando por toda a família. Devemos começar por aí a pedir a graça a Deus. Que a minha oração, ela inspire a oração daquele que está próximo de mim. Né? Que a minha fé, ela possa ser a base, onde nós possamos construir, então, as nossas relações. Porque onde falta alguma coisa, é porque falta a presença de... Vocês vão me ajudar. Onde falta alguma coisa, falta a presença... E onde a presença de Deus está, ainda que falte Deus, Deus completa. Não é verdade? Quando Deus está presente, Deus completa os sacrifícios, os esforços, Deus completa as palavras, Deus completa o perdão, Deus completa a misericórdia. Podem perceber, ainda que seja um pouco da sua presença, acontece tudo o que nós precisamos e devemos, na verdade, realizar e cumprir por missão. Então, olha, não só encanta os olhos e não só faz bem para o coração, quando a gente entra num ambiente como esse e percebe, né, cada pessoa rezando, cada pessoa se entregando, mas entregando toda a sua família. Olha como é bom para o nosso espírito, olha como é bom para a nossa alma, olha como é bom para os nossos sentidos. Estar no meio, né, de um grupo assim reunido em nome de Jesus, faz a gente perder sarar a dor de cabeça. Faz ou não faz? Pode ver. Tira a dor de cabeça, tira a dor do corpo, tira a dor Tira a dor. Por quê? Porque é uma maneira que nós encontramos de nos entregarmos na ação do Espírito Santo de Deus. Então, esta hora que nós estamos vivendo, assim como todas as horas que já se passaram na história humana, o caminho é a oração. Se nós queremos vencer as armadilhas, todas as tentações, nós temos que aprender a nos mantermos orantes. Porque através da oração é que nós nos mantemos vigilantes. Quem não reza está à mercê todos os dias. E veja bem, não precisa ser das pessoas. Às vezes está à mercê de si mesmo. Às vezes não é o outro que me provoca. São as provocações que eu já tenho, né? Ó, em mim mesmo. O outro, na verdade, só lembra ao meu consciente aquilo que está no meu subconsciente. Pode ver que emoções feridas, muitas vezes não precisam ser repetidas. Basta uma pequena lembrança. Por isso que às vezes algumas pessoas, até de longe, elas já nos ferem. A gente nem precisa vê-la. Basta alguém falar o seu. É assim, acontece com vocês ou não? Tal pessoa, você já, não é? Às vezes já vai lá no fundo do coração. Porque aquilo que às vezes já está no coração, o que acontece? A gente acaba aí colocando para fora. E emoções feridas, elas causam cada vez mais, separações, divisões, elas destroem. Porque ela já começa a destruir a pessoa que sente, a pessoa que na verdade guarda a mágoa, o ressentimento, a dor. É na verdade como se fosse, né, é como a força do som. O som se espalha. Nossos sentimentos também negativos, eles se espalham. Veja quando a gente não está bem, por exemplo. É fácil detectar. Você olha no espelho e já consegue. Você já consegue perceber. Os seus olhos já mostram o quê? O coração está
está cheio. Aí é só uma questão de minutos, de horas para você, reproduzir tudo que está dentro de você. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Nossas emoções feridas, né, nossos medos, nossas decepções, tudo aquilo que nós sentimos de ruim vai se multiplicando através dos anos da nossa vida, vai se multiplicando nas nossas relações, e a gente não consegue encontrar uma paz verdadeira. Muito mais, aliás, muito menos do que uma paz definitiva. Então, não é fácil a gente ter controle, muitas vezes, do nosso interior. Por isso que não basta apenas a vontade. Nós precisamos ser, não só determinados, nós temos que ser vigilantes. Por isso que, para nós cristãos, nós não trabalhamos com premissas filosóficas, ou seja, com pensamentos positivos. Nós dependemos de Deus. Para nós não basta apenas, né? Nós temos palavras, nós precisamos de unção nas nossas palavras. Por isso que hoje, cada vez mais viver em família é participar ativamente das coisas de Deus. Senão um amor que começa somente humano, o que vai acontecendo? Ele vai se separando pela sua própria condição. Porque o humano em si mesmo não tem o poder de, na verdade, manter. Ele tem o poder de atrair, mas ele não tem o poder de perseverar. Porque é muito fácil, não só homens e mulheres, na amizade também, nós podemos muitas vezes nos separar. O tempo, ele pode ser um grande aliado, mas também pode ser um grande desafio, né? Porque as nossas mágoas, à medida que vão se acumulando, não é que o nosso amor acaba, o nosso amor diminui. O amor não acaba. O amor verdadeiro, ele se renova, mas ele pode ser magoado, ele pode ser ofendido, e aí ele vai preferindo se esconder. Ele se molda, na verdade, né, ao nosso jeito de ser. Então, se eu sou ferido, o meu amor ele fica ferido. Se o meu amor é ressentido, o que acontece? Ele acaba, né, na verdade, tomando esta forma. E a gente vai, às vezes, tentando fugir desses sentimentos, porque nos magoam, nos ferem, nos aborrecem. Então, nós vamos buscando em outros caminhos, e nós vamos, às vezes, nos contentando com muitas fugas. E isso é um grande perigo. Porque a gente tenta disfarçar, a gente tenta esconder aquilo que a gente deveria, colocar sobre a luz. Afinal, nós não somos filhos da luz? São Paulo nos diz, sois filhos da luz. Então, nós não deveríamos escolher o caminho das trevas, da escuridão. Mas a gente vai preferindo este caminho, que vai faltando a nós, não só a força psicológica, não é só isso que vai faltando a nós, é a espiritualidade. E onde falta a oração, vai faltando a coragem, porque nós precisamos ser corajosos, mas não deixarmos de ser humildes. Porque às vezes eu acho que falando, como a gente usa o ditado, falando na cara, não é assim. A gente tem que falar ao coração. Quando nós não falamos de coração para o coração, a gente aumenta a distância. Foi o que o Fernando falou, né? O menininho disse, a falta de respeito, pode ver. Quando a gente não fala de coração para coração, a gente, na verdade, vai criando mais e mais obstáculos. E vai ficando mais difícil. E apesar de existir, às vezes, muito amor, o que vai acontecendo? O amor vai preferindo se esconder. Porque à medida que eu não alimento o meu amor pela oração e pela graça de Deus, eu me torno alguém que cobra, alguém que exige. Eu não quero mais ser generoso, eu não quero mais ser gratuito, eu não quero ser mais bondoso. Agora eu quero ou a mesma medida, ou eu quero muito, muito mais. Muitas pessoas não pensam assim, já fiz muito por esse, já fez muito, não vou fazer mais. E hoje é muito fácil a gente receber muitos conselhos assim, né? Você é bobo, você é boba, larga tudo. Não tem muita gente que fala isso? É o caminho da fuga, né? É o caminho mais fácil. Mas a gente sabe que quando a gente é verdadeiro,
A gente não escolhe a mentira para se esconder. Quando a gente pertence a Deus, nós não queremos pertencer a falsos deuses que existem nesse grande mundo de sedução, né? Neste grande balcão de ofertas religiosas. Pode ver, milagres instantâneos, imediatos. Ah, eu estou ferido, vou lá, já cura. Enfrenta a sua dor. Ela tem uma causa, ela tem uma raiz. Todo problema tem uma solução. Porque eles são causados por pessoas que podem solucionar. Então não é tão simples às vezes as nossas relações, as nossas escolhas. Por isso também não é simples as nossas decisões. Por isso que nós precisamos de uma luz, o quê? Maior do que os nossos olhos alcançam. E um coração também que pode absorver todas as realidades e todas as presenças. E se nós usamos só o nosso juízo, se a gente só usa a nossa razão, ela se torna muito o quê? Insignificante diante de uma realidade que é maior do que a gente. Não é fácil. Então hoje, por isso que a família é muito atacada, e sempre foi. É claro, se ela é, né, o grande presente de Deus, o que faz aquele que não é Deus? Ataca este presente. Se uma família é saudável, se uma família é feliz, olha o bem que ela faz. Basta vocês mesmos se perceberem. Quando vocês estão bem interiormente, né, bem no casamento, bem no namoro, bem no noivado, pode ver que tudo vai bem. Se isso começa a ter algum sinal de falha, alguma interrupção, olha o efeito, vai cada vez mais, né? Então o sentimento, ele é de fato uma grande exigência para que a gente possa fazer as coisas de modo equilibrado. Por isso que todo mundo ama e quer ser amado. Todos nós queremos ser reconhecidos. É como se fosse a nossa recompensa. E é por isso que nós precisamos aprender a amar. Precisamos aprender a amar. E amar como quem? Como Jesus amou. Porque o amor verdadeiro, o que ele faz com a pessoa? Ele exalta, ele promove. O amor verdadeiro, já diz São Paulo, não é egoísta. O amor verdadeiro não é ciumento. O amor verdadeiro, ele não fica encontrando razões para amar. Ele ama porque ele sabe que esse sentimento promove a pessoa na sua mais profunda identidade, devolvendo a ela sempre a sua, né, real dignidade. Amar alguém não é aceitar os seus erros. O que é amar alguém? Ajudar a enfrentar os seus momentos errados. Mas a gente precisa ter sabedoria, porque às vezes à medida que uma pessoa vai errando, a gente pode se sentir ofendido, porque o erro de alguém sempre alcança aquilo que nós somos, aquilo que nós cremos. E às vezes a gente se defende da maneira errada. Quase sempre nós nos defendemos o quê? Atacando. Já repararam? Você fica brava com o marido, mas brava, você espera ele lá, É hoje que vai ter, né? Já fica lá esperando. Já pensa nas palavras que você vai dizer. E a gente perde o momento de reconciliação. Pode ver, mas quase todos nós somos assim. A gente está esperando o outro chegar, não para, como diz, o que aconteceu? Porque, não, a gente já está esperando, como diz, né? Para atacar. E não é? Entrou, a gente já está pronto, ali começa. Esses dias eu vi uma criança perguntar, até partilhei na pregação. Ela perguntava assim para o papai e para a mãe dela: por que vocês dois brigam tanto? Uma criança pequenininha. Por que vocês dois brigam tanto? Os dois não sabiam o que responder. E às vezes as pessoas brigam sem saber porque estão brigando. Costume, né? Virou um hábito. Elas não têm mais noção de espaço, de tempo. Perderam a capacidade de ver a qualidade das relações. Cobranças, né? Feridas, mágoas, decepções, sonhos, tudo que vai se misturando e vai abafando qual o melhor sentimento, que é o amor. Falar em perdão, falar em confiança, falar em cumplicidade. Às vezes a gente fala tudo isso,
mas a gente esqueceu o caminho de encontrar isso. Nós não esquecemos mesmo? Às vezes até nós já sabemos, mas a gente não faz o caminho de volta. Por isso, qual que é o caminho de volta para todo bem? Quem que é a fonte de todo bem? Quem é a fonte de todo bem? Deus. Importância da oração. Se eu não volto para a fonte, não tem onde eu me alimento, não tem onde eu restauro as minhas forças, não tem onde eu devolvo a minha real visão. Se eu não volto para a fonte, eu vou, na verdade, me misturando às impurezas, ao ódio, à vingança, ao ressentimento. E cada vez mais eu vou me desencontrando, eu vou me afundando em toda essa lama e eu vou esquecendo que Deus pode restaurar o meu coração e a minha vida. Por isso que esses momentos são imprescindíveis na vida de toda pessoa. Encontrar-se com o outro para rezar, encontrar-se com o outro para falar com Deus, não é só uma chance, é uma graça que eu recebo para poder o quê? Voltar para mim mesmo. Pode ver aqui nesta noite, embora a gente peça por toda a família, mas quem sai restaurado para ir para a família somos nós. É uma graça ou não é? É um presente ou não é? Você volta para o seu casamento ou não volta? Mesmo brava, mesmo, hoje eu vou pegar ele, mas você volta nova, você volta disposta. Por quê? Porque Deus está te dizendo para não desistir, para não desanimar, para você encontrar o caminho o quê? De volta do seu casamento. Mas ele não veio, e você vai continuar o quê? Evangelizando. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Homens e mulheres têm que tomar muito cuidado com o que escolhem. Por isso é importante o que a gente vê. É importante o que a gente fala. É importante o que a gente deseja. Tudo isso é muito importante. Mas se a gente vai ficando longe de uma verdadeira oração, pessoal, comunitária, a gente vai perdendo então a delicadeza espiritual. A gente vai perdendo a capacidade de ser generoso. A gente acha que deve então usar o mesmo princípio lógico. Toma lá, dá cá. Se eu estou fazendo isso, eu quero receber isso. E esquece o quê? O que Jesus fez por todos nós. Então, o caminho da espiritualidade, para quem não entende muito, a teologia cristã pode pensar, mas eles são tolos, são ingênuos. Não é nada disso. O que de graça recebestes, de graça deveis dar. Agora, se você não tem graça nenhuma, que graça você vai partilhar? Que graça você vai poder, na verdade, oferecer às pessoas? Se elas têm um preço, eu tenho também o meu preço. E é onde nós vamos perdendo, então, a oportunidade de ensinar a nossa família a aprender o caminho de volta para Deus. Porque a gente vai se cansando, a gente vai se aborrecendo, e vai daqui a pouco, mais do que a alimentação, a gente começa a blasfemar. Que hora triste, Eu vou lamentando, ai que peso dessa cruz, eu vou reclamando daquilo que eu escolhi. Eu escolhi o caminho de Jesus. Então eu preciso ser capaz de ser como Jesus até o fim. Mas aí vai pesando, e outros pseudos valores vão entrando na minha vida. Aí eu começo então a duvidar que a oração, ela me acalma, que a oração me fortalece, porque eu não vejo um resultado imediato, eu vou o quê? Eu vou desistindo. Porque eu penso que a oração tem que ser como, a transmissão da luz. Você aperta o botão, imediatamente a luz já acende. Que nem a água na torneira, A rabo já vem. Não é assim a oração. Até porque o coração da outra pessoa, assim como o nosso, ele precisa de tempo. Não é tão simples como nós, às vezes, imaginamos. E às vezes tudo isso na prática, a gente se perde. Em vez de eu sair contente depois que eu rezei, parece que a oração só me fez ficar mais bravo, Ela não me ensina a ter a misericórdia de Jesus. Eu acabo fazendo
na verdade, com aquilo, tudo que eu ganhei, eu acabo exigindo mais do outro que ainda não tem aquilo que eu recebi. Eu passei horas diante de Deus e continuo duro de coração. Ó, lembra que Jesus falava aos discípulos? O povo duro de coração. Então a gente que vai rezando, precisa, na verdade, trabalhando o que nós vamos falar depois de um grande momento intenso, né, de oração. O que nós vamos, na verdade, mostrar. E veja bem, eu começo a mostrar o mundo a partir da maneira como eu o vejo. Eu vejo o mundo e posso mostrar o mundo a partir da minha visão. Por isso que eu não posso ser autossuficiente. Eu não posso ter um Deus que eu guardo para mim, né? E aí eu tiro, como diz, do bolso, da gaveta. Por isso que eu não posso me perder numa visão espiritualista. Minha visão não pode ser unilateral. A minha fé, ela precisa o quê? Ser comunitária. E a importância de um Deus que na verdade se manifesta no meio de todos, para a gente não criar, então, a visão de um Deus, né, minimalista, ou seja, um Deus que diminui, na verdade, o homem, como se o homem nada pudesse fazer. Nada podeis fazer sem mim, mas comigo podeis fazer o quê? Podeis fazer tudo. Então nós precisamos cada vez mais, como pessoas assim, né, que buscam na oração, buscam uma simplicidade de ser. Não ficar preocupado tanto com o que pensam de mim. A gente passa desta fase. Não perder, é claro, a dimensão de acolher uma crítica, mas não ficar tão preocupado com a visão que eu tenho do outro. Senão eu quero ser grande diante dele. E quem é grande diante dos homens é o quê? Pequeno diante de Deus. E quem é pequeno diante de Deus é exaltado por ele, é exaltado por ele mesmo. E o nosso mundo hoje precisa, né, na verdade, compreender esse mistério. Por isso que a gente tem que fazer um grande esforço para aprender diariamente, esse retorno para o coração de Deus. E a oração, ela nos ensina esta paz, esta sabedoria. A gente vai sentir o que todos sentem, mas vai saber ter controle. A gente vai ter desejos, a gente não muda assim, né? Mas a gente começa a ter uma capacidade de percepção. O outro reagiria assim, eu não posso reagir assim. E não para um quadro comparativo. Eu não reajo assim para ser melhor do que ele. Eu reajo assim por causa daquele que me guia, me orienta. Ele ilumina os meus passos. E é por isso que eu estou sempre diante de Deus. Então, uma situação que poderia provocar imediatamente uma revolta. Como alguém disse aqui, eu não me seguro diante da fofoca, né? Ai, que vontade de contar para todo mundo, mas é ruim. O que você tem que fazer? Como diz, engolir, né? E não é fácil. Em família, uma fofoca não provoca um grande desastre. Uma fofoca na família, mas num minuto todo mundo fica sabendo. A primo, o tio, o vô, a avó. E isso é terrível, né? E mesmo sabendo de tudo isso, a gente acaba o quê? Armazenando muito mais o que foi dito desse lado do que foi dito deste lado aqui. É bom a gente se perguntar, que família então que eu quero? Mas que família eu estou ajudando a formar? Porque às vezes eu sei que isso aqui não pode, mas se eu sou instrumento disso aqui, como é que faz? Aí fica só no sonho a minha família ideal? Então eu não posso. Por isso que a minha oração tem que ser verdadeira. Não pode ser apenas um desabafo. Não é apenas um desencargo de consciência. É mais do que isso. Precisa ser uma atitude orante de quem se entrega, de quem se doa. Porque pode ter certeza, na primeira assembleia cristã que existe, na Bíblia, quando convocado o povo, lá em Siquém, foi dito, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para que a nossa casa sirva ao Senhor, tem que ter alguém do Senhor dentro dela. Precisa ter? Precisa alguém do Senhor dentro dela, senão não tem como. Agora, alguém do Senhor dentro desta casa
tem que ser o responsável também por todo o sacrifício, por toda a renúncia, por toda a entrega. Porque se não existir isso, pode ter certeza, as pessoas não só não nos seguirão, elas duvidarão do nosso seguimento. É o que mais é triste, é isso. Não é o que Deus não pode fazer, é o que a gente não pode, apesar de estar na presença de Deus. O que mais fere a igreja hoje, não é os que não vão à igreja, é os que vão à igreja e não fazem nada diferente, não fazem nada de novo. Esse é o grande mal, na verdade, da nossa igreja. Não é esses milhões que estão fora dela, é os milhões que estão dentro dela e não revelam o verdadeiro rosto de Cristo, o verdadeiro coração de Deus. Como a gente precisa aprender tudo isso. Vamos cantar? Estava dedilhando, pode cantar. Vamos fazer isso então. Ó. Vamos levantar? Aproveita, faz assim, ó. Tudo que eu não quero, Senhor, tudo que eu não quero, eu quero de coração dizer. Eu nem sei se eu posso, num só instante, num só momento dizer, eu renuncio, eu desprezo. Isso tudo eu não quero que faça parte da minha casa. Mas eu sei que agora é o meu desejo, ainda que seja embalado por essa oração, por essa convivência, mas Deus pode escutar o meu coração. Então fala para Ele, Senhor, isso eu não quero na minha casa, isso eu não quero no meu casamento, isso eu não quero no meu namoro, isso eu não quero na minha amizade, isso eu não quero, Senhor, na minha vida. Eu não quero, por uma simples razão. Eu quero ser teu, eu quero ser tua pertença, porque quando eu falar, eu quero que as pessoas ouçam o que eu tenho ouvido de ti. Quando eu então abraçar, eu quero que eles sintam o seu abraço. Senhor, quando eu cantar, eu quero que eles entendam o meu canto de fé, que quando eu rezar, eu quero que eles sintam o tamanho da minha fé. Cantemos. Dia pode ser um instante, mas a gente se lembra da palavra de Deus. Um dia para Deus pode ser igual a 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Que esse instante seja um dia como 1000 anos. Então lembra assim, ó, quais são as pessoas da minha casa que eu devo lá do fundo da minha alma o perdão verdadeiro. É para minha mãe, porque aquelas palavras ainda ressoam no meu ouvido quando me magoaram, quando me feriram. É o meu pai. Quem da minha casa me deixou tantas marcas? É o esposo que feriu a você, esposa? É você, esposa, que feriu a ele? Os dois feriram os filhos, ou os filhos te feriram? Foram irmãos? Foram parentes próximos? Foram amigos? Isso não importa. Não vamos buscar a origem do mal, muito mais buscar a fonte do bem. O que é mais importante não é o que aconteceu, é o que está para acontecer. Então lembre-se disso. Não vamos buscar a origem do mal, mas a fonte do bem. Vamos repetir? Não vamos buscar a origem do mal, mas a fonte do bem. E é por isso que a gente canta: eu e minha casa